Hoje o nosso assunto é a traição, uma das feridas emocionais que mais marcam em qualquer tipo de relação, porque a traição é uma promessa não cumprida. Ela faz com que você pare de confiar no outro. E quando você deixa de confiar no outro, você vive uma vida instável, com ciúmes, com desconfiança. Você passa a perseguir aquela pessoa como se ela estivesse te ameaçando o tempo inteiro. E isso para uma relação é péssima, porque o casal, ou na amizade, ou entre familiares, esse vínculo ele se rompe. E como faz para que a gente possa curar esse vínculo ou refazer esse vínculo? Para a maioria das pessoas não é fácil, porque passar a confiar no outro é um exercício diário, contínuo, a longo prazo, aonde ambas as partes vão precisar construir um vínculo, um laço que foi rompido. Para se construir de novo esse laço, vai precisar fazer um trabalho a dois, aonde cada um deve se perdoar. Cada um deve compreender as suas dificuldades. Essas duas pessoas que sofreram essa traição vai precisar buscar uma cura da autoconsciência. Sem você entender o porquê você traiu e o porquê você buscou esse traidor, fica difícil construir um vínculo novo, porque os dois precisam querer. Os dois precisam se perdoar. E essa é uma jornada que a gente só pode construir com muita consciência, conhecimento, buscando a raiz do problema, compreendendo por que eu atraí essa pessoa que me traiu e por que essa pessoa que traiu a outra buscou esse caminho. É complexo, mas é uma jornada que os dois precisam fazer para se autoconhecer. Eu trabalho com muitos casais que sofreram essa traição. E eu confesso que até hoje eu não tive nenhum casal que se separaram após a traição. Por quê? Porque os dois quiseram olhar para esse lado e quiseram reconstruir essa relação. Porque na realidade, gente, quando a gente fala de um relacionamento a dois, não existe um culpado e uma vítima. Os dois são corresponsáveis. Você pode até estar dizendo aí, mas Carla, como assim? O meu marido me traiu e eu sou responsável por isso? De uma certa forma, sim. Porque quando os dois deixam de olhar para a relação, existe um afastamento. E esse afastamento faz com que, dentro da sua origem, do seu sistema familiar, ou você repete um padrão que é constante na sua família, ou você busca sair dessa relação, às vezes traindo o outro porque você não teve a coragem de assumir as suas dificuldades ou de assumir a sua incapacidade de seguir adiante. Existem vários contextos. Eu não vou focar nesses contextos porque isso é um pouco complexo, né? Cada história tem uma dor por trás, cada história tem uma dificuldade. Então eu quero que você olhe para você e perceba: eu sofro dessa dor da traição. Na minha vida existem muitas traições. O que eu posso fazer para olhar para essa dor e parar de atrair esse sentimento que me destrói, que me deixa com uma baixa autoestima, que faz com que eu passe a não confiar em ninguém, que faz com que eu me sinta uma pessoa rejeitada, abandonada, uma pessoa que precisa de controlar tudo porque não confia em ninguém. O importante é você perceber como que você pode trabalhar essa desconfiança, porque a desconfiança é a falta de confiança em si mesmo.
A gente sempre tem que compreender que tudo aquilo que faz com que a gente sinta dor é exatamente o oposto que a gente precisa de olhar na gente, né? Se você não confia no outro, é porque você não confia em você mesmo. Se você se sente abandonado pelo outro, é porque você abandonou os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus desejos, porque você passou a não confiar nas suas escolhas. Então, gente, é assim, é tudo muito sutil, uma coisa vai ligando a outra. E é por isso que é importante a gente se autoconhecer. A terapia é uma grande ajuda, porque faz com que você passe a descobrir quais são os meus sentimentos, as minhas dificuldades, os meus medos, os meus traumas, o que eu posso fazer com isso. Porque na realidade, eu, Carla, aprendi uma coisa, que tudo aquilo que vem de ruim na sua vida é exatamente uma oportunidade que você tem de olhar para você e transformar aquela dor em amor, em sabedoria, em compreensão, em compaixão. Existem vários sentimentos que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Nós nunca nos conhecemos, gente. Nós estamos sempre em evolução, porque essa vida ela é pedagógica. Nós precisamos olhar para todas essas dificuldades com amor e com compaixão e compreender as nossas limitações. Todos os dias eu me deparo com uma limitação que às vezes eu paro e falo assim, nossa, eu pensei que eu já tinha aprendido isso, mas eu vejo que ainda tem muita coisa para compreender. E às vezes são pequenos exemplos que vêm na nossa vida e que nos mostram a sutileza dos nossos sentimentos que nós não observamos. Uma das coisas que são mais difíceis, não só para mim, mas eu acredito que para a maioria das pessoas, é você se colocar no lugar do outro, porque esse é um exercício contínuo de 24 horas e não é fácil. Porque quando você aprende a observar e a compreender a dor do outro sem julgar, sem criticar, você começa a descobrir dentro de você características que você também precisa trabalhar com você. Uma autoobservação, prestar atenção nos seus sentimentos, observar às vezes pequenas dificuldades que você faz no automatismo e não tem a compreensão de saber que aquele é o ponto que você precisa começar a se auto-observar. Gente, preste atenção, nós nunca estamos prontos. E para você deixar de atrair aquilo que você mais rejeita, você precisa olhar para isso com amor, com carinho. Não se trair. Essa é a primeira observação que você precisa fazer. Quando você recebe uma traição, é porque você está traindo os seus sentimentos. Você está traindo a você mesmo. Você não está se respeitando, se admirando, se contemplando, investindo em você mesmo, observando aquilo que faz a diferença na sua vida. São muitos detalhes. Então comece a observar, se você sofre da ferida da traição, comece a perceber aonde eu preciso começar a trabalhar a minha autoconfiança. Será que lá na minha criança, eu, quando pedi alguma coisa para os meus pais e eles me prometiam, aí depois eles não cumpriam, e eu senti que eu não podia confiar mais em ninguém, porque tudo aquilo que as pessoas me diziam, no final, elas acabavam dizendo para se livrar e não tinham a responsabilidade de cumprir aquilo que foi dito. Isso é só um exemplo, gente. Ou eu observava na relação dos meus pais uma traição, né, uma falta de fidelidade, ou na realidade eles faziam acordos que no final acabava nenhum cumprindo esses acordos, eram meramente palavras que eram ditas naquela hora só para a conversa ser encerrada. Comece a prestar atenção
em você. Em que momento você trai aquilo que você diz? Em que momento você trai aquele acordo que você se propôs e lá na frente você deixou de lado? Porque existem vários tipos de traição, gente. A traição não é só você ficar com outra pessoa e você trair o outro. Não. A traição é você se prometer uma coisa e depois deixar de lado. Não levar aquilo adiante. Você está traindo as suas palavras, você está traindo o seu desejo. Então comece a prestar atenção, porque todas as vezes que a gente recebe uma traição, é porque de uma certa forma você não está sendo autêntica com você mesmo, você não está respeitando os seus desejos, os seus valores, você está presa na conversa ou na promessa do outro, mas na realidade você não está olhando para aquilo que você diz, para aquilo que você quer ou para aquilo que você faz. Tudo está conectado. E se você tem alguma dificuldade, eu estou à sua disposição para que a gente possa olhar para essa dor e sublimar essa traição em confiança naquilo que você realmente quer para você, para que você pague o preço das suas escolhas e não fique só nas palavras ditas, mas não são cumpridas. Tudo é um processo. A gente só pode curar aquilo que dói se você conhecer o que realmente dói. Pense nisso. E se você não assistiu os outros vídeos dessa série Feridas Emocionais, vai lá e assiste. Tem o abandono, a rejeição, né? E agora essa, a traição. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a humilhação. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e não deixe de dar o seu like, porque assim você me ajuda a crescer aqui no canal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.